Eu sou André Deac, sou originalmente formado em jornalismo, trabalho há uns 10 anos já com online e mais recentemente, no último ano praticamente, a gente abriu esse negócio que chama Casa da Cultura Digital. Eu abri uma empresa com outros sócios, que chama Fli Multimídia, que está aí tem um ano também, mas esse espaço Casa da Cultura Digital na verdade, isso aí é uma fotinha da vila onde a gente fica lá. A gente aluga 3 dessas casas lá em São Paulo, lá na Barra Funda. É um lugarzinho legal. E são 10 organizações, um pouco mais talvez, que trabalham dentro desse campo da cultura digital. Quando eu falo organizações, é porque tem algumas ONGs e empresas também, não são só empresas comerciais, né? E o pessoal trabalha assim, então tem ali desenvolvedores de software livre, tem uma produtora que chama Garapa, são os fotógrafos que começaram a fazer filmes, a gente trabalha com comunicação, estratégias de comunicação online, né? A minha empresa, e tem uma produtora que chama Beijo Técnico, tem uma série de... A ideia é que todo mundo funcione mais ou menos de maneira colaborativa, né? Então, quando um pega algum projeto para fazer, quem vai fazer o site é a empresa que está ali do lado, quem vai fazer a distribuição online é o outro, e a gente vai se arranjando dessa maneira. Tem um recorte aí que é legal contar para vocês, ou talvez mais um viés, que todos aí trabalham olhando para a democratização do acesso às produções ou às comunicações. Então, existe uma preferência por trabalhar com software livre, por exemplo, mas ninguém é xiita, por exemplo, ficar só insistindo no software livre. Então, isso aqui, tudo que vocês estão vendo, está em Flash. Tá? Mas a gente usa, óbvio, quando é a melhor tecnologia, a gente usa, mas tem uma preferência para tentar desenvolver as coisas sempre de maneiras abertas. Isso significa o quê? Que praticamente toda a produção que a gente realiza aí, algumas coisas de audiovisual, programação, né, códigos também, enfim, a gente tenta liberar isso de volta para a comunidade. Então, mesmo nós como empresas, e aí acho que é um pouco o interessante, que é o recorte do que a gente vai conversar aqui, né? Isso. Existe um novo mercado para novas mídias? Bom, não sei, mas estamos lá, estamos tentando criar esse novo mercado, ou estamos aí há um ano tentando sobreviver dentro desse novo mercado e com esse recorte de distribuir as coisas que a gente faz. Distribuir, quando eu digo distribuir, eu digo licenciar tudo que a gente faz na licença Creative Commons mais permissiva possível, por exemplo. Distribuir isso nas redes sociais, colocar no YouTube e não cobrar, por exemplo, por isso. Isso vai dar certo? E aí, não sei, esse espaço é interessante, todo mundo já falou de manhã que o nome é ótimo, tempos de transição, a gente não sabe onde essas coisas vão dar, mas ninguém sabe, né? Essa é a parte boa, não tem ninguém construindo, ditando modelos, então o que nós estamos fazendo aí é bastante experimental. Por enquanto está dando certo, e eu vou mostrar algumas coisas em outros lugares que também deram certo. Isso é um dos primeiros trabalhos que a gente fez lá, começou ano passado, é um site, uma rede social que chama culturadigital.br. Convido vocês todos a participar. Isso aí foi o quê? Uma parceria com o Ministério da Cultura, em que a gente construiu um espaço colaborativo para discutir políticas públicas. Ou seja, as leis, os projetos de lei do Ministério da Cultura foram primeiro, alguns deles, né, foram discutidos aí. Então, essa rede a gente criou buscando exatamente o nicho das pessoas que estavam interessadas em discutir política pública para a cultura digital. Então, ativistas, mercado, academia, começamos a buscar algumas pessoas. Hoje tem 5.000 pessoas nessa rede aí, e aí as pessoas criavam grupos de discussão, tem 7 blogs também para discutir os temas de interesse delas. Hoje tem 700 blogs aí dentro,
350 grupos de discussão para discutir desde, sei lá, Lei Rouanet, direito autoral, né? Educação online no jornalismo, por exemplo. É um recorte dentro dessa cultura digital. O importante é que foi um espaço que gerou resultado prático. Hoje nos chamaram, recentemente nos chamaram para fazer parte da discussão chamaram um representante da rede para fazer parte da discussão do Plano Nacional de Banda Larga, por exemplo. O Ministério da Justiça, percebendo também que isso era uma consulta pública muito melhor do que qualquer consulta pública, e é engraçado que a Daniela estava falando de manhã da consulta da Ancine, eu tentei 3 vezes entrar no site da Ancine e não consegui. Assim, tentei me cadastrar, deu erro, mandei um e-mail pro cara da Ancine agora. Assim, pô, parece que não quer que participe, né? Abrir a consulta, você não consegue nem ver o documento. É só no Safari. Não, mas nem no Internet Explorer, nem no Firefox. Mas enfim, esse espaço aí o Ministério da Justiça viu que estava funcionando, colocou, por exemplo, o Marco Civil da Internet para ser discutido aí. Esse livro a gente lançou, é uma série de entrevistas, está para download também no site, uma Cultura Digital BR. São entrevistas, enfim, que deram origem às discussões dentro do campo de arte, economia, comunicação. Depois vocês entrarem lá, tá lá. Isso aí, enfim, é o Marco Civil, né? O Ministério da Justiça também colocou para ser discutido lá. E é um ambiente muito aberto, né? Com tudo de bom e de ruim que isso traz. E é interessante também. No caso do Marco Civil, ele é a gente criou um modelo. A gente implantou, né? Como é feito em software livre também, a gente instalou lá um software que permite o comentário por parágrafo, né? Da lei, do projeto. Então o sujeito vai lá e comenta. E aí, depois de um tempo, e ele era aberto, depois de um tempo começou a vir muitos comentários similares, muitos assim, sei lá, centenas de comentários em determinados pontos da lei. E aí a gente foi fazer um mapeamento para ver de onde estava vindo isso, né? O Ministério fez lá, né, que estava gerenciando isso aí, e vinha do mesmo IP, ou seja, né, vinha de uma mesma máquina. E aí foi se descobrir que vinha de uma máquina dentro do ECAD. O ECAD construiu um software lá, um programinha que ficava fazendo comentários automáticos em todos. Enfim, né? Agora, e só para dar um exemplo assim, né, de ambientes livres, enfim, são legais, mas vão trazer novos problemas e novas discussões para a gente discutir como é que vai se resolver, né? Vamos avançando nessas coisas. Enfim, o Cultura Digital é um dos projetos. A gente fez no ano passado um encontro presencial dessa rede na Cinemateca em São Paulo. Foi o Fórum da Cultura Digital Brasileira. Esse ano vai ter de novo. A gente ontem conseguiu destravar alguns processos aí e de 14 a 17 de novembro vai acontecer em São Paulo. Então, bom, isso aí também era para convidar vocês a fazer parte da rede, para poder discutir lá coisas, enfim, ligadas ao setor audiovisual e à cultura digital, mas também para a gente falar desse encontro presencial que vai ter lá. Enfim, o lado do mercado, né? Esses 2 livros são livros legais, eu coloquei aí, um é uma referência antiga já, esse do Henry Jenkins aí, que é um pesquisador do MIT, Cultura da Convergência. Ele vai falar de vários exemplos e foi legal que o Michel comentou vários que eu não tinha colocado aí, foi bem complementar aí. E o outro é o Newton Canito, que agora é secretário lá do Ministério da Cultura, lançou esse livro também, A Televisão na Era Digital, que é bastante completo, bem interessante. O Henry Jenkins ele vai contar vários casos de convergência do lado do mercado, como é que as coisas aconteceram. E ele coloca como talvez um ícone de onde isso começa para valer, aí em 1999, com esse negócio aí, né? Que é uma história contada não só para o cinema. A gente conhece o filme, mas isso, partes da história estavam contadas em outras mídias e de outras maneiras, se autocompletando. Então, tem um desenho animado, teve quadrinhos e teve um videogame. Tanto é que quem assistiu, muita gente que assistiu o último filme não gostou muito, achou às vezes umas coisas meio desconectas,
porque aquilo era uma conclusão ou parte de uma história que se completava também nas outras mídias, né? Então, se você assiste só a versão linear, né, no cinema, você tem uma parcela só da narrativa contada. A narrativa completa é muito maior do que isso. Isso aí foi feito em 99 lá, né? O que eu estou falando em todos os lugares que eu estou indo é o seguinte: quando se for pensar em produzir um audiovisual, um filme, que se pense dentro desse orçamento também os outros espaços, né? Tanto para narrativa, e aí alguém citou aqui, enfim, de manhã também, eu até anotei, eu não tinha aquele número, mas o videogame, né? De repente o produto vai ter muito mais visibilidade ou lucro como videogame do que como filme, né? Então, por que não fazer um videogame daquele filme também, já colocado isso dentro do orçamento, isso na hora de produzir? No Brasil, eu nunca vi ninguém fazer isso. Não sei, aliás, se alguém souber, depois até me conta, mas acho que essa é uma coisa legal de fazer. Ou podemos falar coisas menores, aplicativos para iPhones ou sites bem planejados, tá? Vamos chegar bem no mínimo, talvez. Quem é que tem um site bastante completo, muito interativo sobre um filme? Bem, a gente tem algumas experiências, mas não é muita coisa. E aí a gente vai para outro ponto, né? Comunicação. Às vezes você tem lá o projeto, 20% de comunicação, e o cara gasta tudo com anúncio na Folha de São Paulo, na RBS. Se você pegar 5% desse orçamento de 20% e fazer uma comunicação para o online, tentando encontrar ali, ligar, né, o nicho das pessoas que gostam do que você faz com o que você está produzindo, isso, as pessoas estão lá, elas estão online, você está produzindo um produto, só que elas precisam se encontrar. De repente, passar isso nas telas de cinema, né, de maneira massificada, já não é a melhor maneira de fazer o teu público encontrar o teu produto. Então, essa é uma área que a gente trabalha também. A gente vem experimentando algumas coisas. Então, você pegar lá a experiência do fórum, foi isso. A gente faz uma pesquisa, levanta quem são as pessoas que se interessam mais por aquele assunto, entra em contato com cada uma de uma lista de 600 pessoas, cada uma delas fica sabendo daquilo, começa a multiplicar para outras pessoas. E se o produto for livre para download, então melhor ainda. E aí a gente vai falar de, então, né, a pergunta que sempre surge, tá, mas como é que ganha dinheiro com isso?